politicamente para o Ministério da Justiça, existe uma resistência da Polícia Federal às poucas alterações que ainda sobraram que o DERIT fez nos relatórios, né? Então, como a Júlia bem explicou, ele começou o processo querendo mexer muito nas atribuições da PF, recuou um pouco, recuou mais um tiquinho, mas a Polícia Federal não quer só o recuo, ela quer aumento de suas atribuições, que é o que havia inicialmente na proposta do governo federal. E que me parece, um ponto central para o Ministério da Justiça e para a própria PF, que tem sido muito vocal por não ter sido convidada a contribuir para o texto do projeto. Então, quando a Júlia fala de compor, tem uma composição, né, Júlia, que é estritamente política, com os grupos no Congresso e no Executivo. Então, a articulação de um lado da Glaze, do outro, principalmente do DERIT, tentando equilibrar aí as demandas de governadores da direita, não só de governadores, mas da própria bancada da bala, da bancada da direita no Congresso, né? Mas tem uma parte técnica de composição num projeto de lei que demanda um pouco mais de diálogo com as instituições que seriam afetadas por tal projeto. E a Polícia Federal está reclamando de ter sido alijada dessa parte do debate nesta etapa do Congresso, porque na etapa Executivo Federal foi ouvida e teve um input grande nos moldes em que esse projeto de lei saiu do Planalto, né, da Casa Civil. Foi do Ministério da Justiça para a Casa Civil e da Casa Civil para o Congresso. Então, todo o trabalho que a Polícia Federal havia construído para embutir no PL a sua visão do que seriam os próximos passos aí de combate ao crime organizado, foram brutalmente ameaçados num primeiro momento. Houve os 2 recuos, mas aí não tem o avanço que a Polícia Federal queria das suas atribuições, e me parece que a parte técnica que está em debate circula aí. Agora, a parte estritamente política, e aí é importante separar um pouco essas coisas, né? É a de que o Planalto, o governo federal, o governo Lula, chegou numa discussão perdendo, né? Estava perdendo o debate da segurança pública até uma semana, 2 atrás. Segue ainda em desvantagem. Quando o Hugo Mota bota o DERIT de relator, parece que ia ser uma lavada, né? Uma goleada da direita no projeto que era a bandeira do governo, consegue conter o ímpeto da direita com o DERIT relator e agora coloca um pouco as coisas em risco, querendo ganhar mais. Parece que está com o olho meio grande numa pauta que não tem muito espaço de manobra. Eu sei que a Júlia vai seguir apurando, inclusive porque ela vai explicar todo esse cabo de guerra para a gente na nossa edição de sábado, né, Ju? Exatamente, olha, a oposição está feliz com o adiamento, tanto que ontem, quando os governadores vieram aqui fazer o pronunciamento, a entrevista coletiva, pedindo adiamento em 30 dias, dizendo que pensavam em votar o projeto entre 10 e 15 de dezembro, nós perguntamos, mas essa data é quando se discutia o orçamento do próximo ano. E aí? Eles disseram, orçamento, quem tem que se virar é o governo. A gente não tem nada a ver com isso. O que a gente quer é discutir segurança. Ou seja, postergando vai acabar travando até outras pautas do governo enquanto essa discussão não sair. Vamos ver. O DERIT prometeu ontem para mim, só que vocês sabem como que são essas promessas, né? O cenário muda, o clima muda, mas que a intenção dele é sim votar na terça. Tanto que o Sóstenes, o líder do PL aqui na Câmara, disse que já tinha ligado para o Tarcísio, pedido para o DERIT ficar aqui por mais 30 dias e que o Tarcísio tinha concordado, mas o DERIT falou, não vou ficar esse tempo todo não, terça-feira a gente resolve isso. Me parece que terça-feira é um prazo bastante razoável ainda para o governo, principalmente em contraponto aos 30 dias pedidos pela direita. Então,
ainda não é colocar tudo a perder. Júlia, eu vou te liberar para seguir na apuração para a nossa reportagem especial de sábado e vou aproveitar que o professor deu uma risada quando você comentou da frase do Sóstenes e vou convidar o professor então a fazer a sua primeira análise aqui com a gente. Um beijo, Júlia, obrigada, viu? E aí, professor, bem-vindo, que bom tê-lo conosco mais uma vez. O que você depreende desse vai e vem dessa pauta e desse projeto, sem entrar nos meandros tão técnicos, mas das disputas políticas por trás dele? Como é que o senhor está lendo essa movimentação? Pois é, a gente ainda vai levar um tempo para acabar de entender o que se passa inteiramente, né? Porque tem muita bateção de cabeça nessa história, sobretudo internamente à direita. O governo está mais inteligível, por mais que agora esteja operando, quer dizer, presumo, ele teria que entrar no microscópio do que tem em cada pedaço da legislação, em cada versão do substitutivo, etc., para saber que o governo está querendo. Mas o que resta misterioso a essa altura é o que o Derrite está fazendo lá. Entendeu? Essa é a grande pergunta ainda, que não tem uma resposta óbvia. Porque, assim, aparentemente a resposta óbvia é que ele tinha algo na cabeça, tinha clareza do que queria, foi lá e fez. O que fez, faltou ele combinar com o resto do mundo inteiro. Né? O que quer é algo que unifica a direita, porque nesse momento os governadores querem tempo para serem ouvidos também, para dar palpite. É uma bomba que estoura no colo deles, são eles que chefiam as polícias, são eles que foram postos em suspeição na hora que a Polícia Federal trepou nas tamancas, né? Literalmente. Fez uma reação dura, enfática, de enfraquecimento do combate ao crime, acusando o relatório de prejudicar gravemente o combate ao crime, e anteontem, o Derrite estava muito mal exposto politicamente nas redes. Né? Tanto é que recuou. E na hora que recua, os próprios governadores estão pedindo mais tempo. Então, enfim, ele parecia estar simplesmente com o gol aberto para empurrar para dentro e comemorar, mas faltou combinar não só com o time adversário, mas com o seu próprio time. Aparentemente está fora de jogo, ele estava impedido. Enfim, porque ele chega com algo pronto, o que em si é desconhecer e atropelar o processo legislativo. Isso não é assim que funciona. Isso tende a dar problema. Ele não sabia que ia dar problema? Só não dá problema se tiver tudo muito previamente costurado. Estava costurado com as lideranças da oposição? Estava costurado com os governadores? Agora dá a impressão que não. No primeiro momento, na hora que eles falam, a gente presumia que sim. Mas agora dá a impressão que não recuou, só porque de todo mundo, a direita inteira, os governadores e tal, recuaram depois que a Polícia Federal falou, antes eles estavam querendo fazer daquele jeito mesmo. A gente não sabe, né? Eu acho que isso virou uma imensa confusão, né? Para o governo, é claro que o governo prefere manter separado essas coisas, terrorismo do lado. Certamente dentro do governo haverá quem gostasse de repensar até o mero fato de ter uma legislação antiterrorismo, que foi algo que entrou no pacote dos grandes eventos 10 anos atrás, mas abre um flanco complicadíssimo, geopolítico, externo, etc., né? E aí, então, a sensação que dá é que, de alguma maneira, Derrite ou alguns setores à direita estavam querendo aproveitar essa ocasião justamente para fazer convergir, né, interpretando o enquadramento das facções como terroristas, começa a falar de narcoterrorismo, é parte do enquadramento retórico da oposição nesse momento e que tem a ver com alinhamento de expectativas do Departamento de Estado americano, etc., etc. Sim, né? Então é uma pauta explosiva super delicada quanto a isso e que afeta de maneira muito importante, com grande alcance estratégico, para além da própria questão de segurança pública, que é complicadíssima e muito importante eleitoralmente, né? Mas tem todas essas ressonâncias implicadas nessa tramitação. O governo certamente preferia manter essas coisas separadas. Eu não sei dizer a essa altura, eu não sei se alguém sabe,
em que ponto exatamente está essa questão no que diz respeito a essa sucessão de versões que vão saindo a cada hora. No entanto, o simples fato de que no mesmo dia saem 2, 3 versões sinaliza bagunça, sinaliza uma aventura meio unilateral do Derrite, do Tarcísio, combinado com o Hugo Mota. Ninguém. Que isso? De onde veio esse rascunho que foi tão pronto, estava tão pronto e ao mesmo tempo tão prontamente abandonado? Que diabo é isso? Eu acho que esse é o substrato político da questão. Sabe o que mais dizem por aí? E eu entendo por quê. Por R$15 por mês você tem acesso a tudo que o Meio faz com mais cuidado. A newsletter de sábado com edições especiais e textos que você não vai ler em lugar nenhum. E às quartas, o Meio Político com análises profundas sobre o Brasil e sobre o mundo, com gente que entende do assunto como poucos. E olha, tem mais. No nosso streaming você encontra conteúdos exclusivos como o documentário Democracia Sem Fim, o julgamento do século, que explica em detalhes o que levou Jair Bolsonaro a ser condenado. E tem também o ponto de partida da série que mergulha no conflito entre Israel e Palestina de um jeito didático, profundo e humano. E olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem já é assinante escreve pra gente dizendo que é o melhor investimento para entender o Brasil de hoje. Que o Premium muda o jeito de chegar ao mundo. Se informação de qualidade ainda importa para você, assina o Meio Premium. Por R$15 por mês você apoia o jornalismo independente e garante um conteúdo que realmente te faz pensar.